Fala pessoal, eu sou o André Oliveira, mais conhecido como Firon. Hoje nós vamos ter mais uma aula aí de história sobre a paz armada. Não esqueça aí de acessar nossas redes sociais e curtir o vídeo. Hoje é interessante os módulos que nós vamos abordar é a paz armada na aula de hoje, depois Primeira Guerra Mundial, rebeliões no século XIX e terminamos aí com o Segundo Reinado. Aí para deixar uma palavra, Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas sim a espada. Assim são as palavras do próprio Jesus, nosso Salvador. Mas o Evangelho não prega a paz? Como assim trazer a espada? Não entendi. Essa espada que ele diz que trará é em virtude da pregação do Evangelho, antimundo, antimundana, antipecados mundanos, contra o mal, contra a desigualdade social e econômica, contra diversas coisas comuns nesse mundo maligno. E muitas vezes seremos perseguidos por pregar essa palavra de salvação, de igualdade até na nossa própria casa daqueles que discordam. Por isso, uma das características do Evangelho é a perseverança. E aí, falando dessa aula de paz armada, como assim paz armada? Por volta aí de 1871 a 1914, antes da Primeira Guerra Mundial. Como assim? Qual o sentido disso? Foi um período que as potências, as grandes nações que foram formadas aí no final do século XIX, mais anterior à França e Inglaterra, depois Alemanha e Itália, que vão surgir como grandes nações no cenário internacional, incluindo aí o Japão e Estados Unidos também no rol de grandes nações. E o que elas farão? Não haverá um conflito entre elas, mas haverá uma disputa pelo espaço global em que cada uma se armará e provocará o seu próprio desenvolvimento, seja buscando novas colônias, buscando sobretudo matéria-prima e mão de obra barata, nesse novo contexto do século XIX, defendendo os interesses da pátria, da nação, e a ideia de armar um exército, armar a população para lutar em nome de uma causa, em nome de uma bandeira. Era esse o objetivo. E não havia conflito entre elas. Então é um período também conhecido como Belle Époque, né? Onde haverá um grande desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Aí você tem o rol das grandes nações, que farão parte, por exemplo, da divisão da África, né, no Congresso de Berlim, dividindo a África como se fosse uma pizza no século XIX, dividindo seu território entre essas nações, né, que seriam as grandes aí que provocarão a Grande Guerra. Aí um folheto da Exposição Universal em Paris, em 1900, onde essas grandes nações celebrarão o ápice tecnológico e científico da sua época. Será uma das maiores exposições aí que acontecerá por volta do ano de 1900, visando e mostrando esse período da bela época do desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural, né? Mas um conflito entre elas em breve seria inevitável. E aí elas começam a se aliar conforme seus interesses. É o período também das alianças, né? Você tem a Entente, formado aí pela Inglaterra, França e Rússia, o Império dos Czares aí, né, formando essa aliança, embora a França e a Inglaterra tivessem na época muitas rivalidades. E aí, em sentido oposto, você tem a Tríplice Aliança, formada aí pelo Império Alemão, a antiga Prússia, que unificou o território, o Império Austro-Húngaro, da famosa família dos Habsburgos, né, que controlaram a Europa na Era Moderna, de origem austríaca, tinha essa casa, e a Itália, que no fim vai acabar tendo uma posição ambígua, porque ela tinha um interesse, sobretudo, na recuperação da chamada Itália Irredenta, não resgatada, durante a sua unificação, e que parte desse território fica com a Áustria. Então há uma divergência e por isso a Itália não acaba permanecendo nessa tríplice, né? Fora as rivalidades aí que existiam, sobretudo entre Inglaterra e Alemanha. A Alemanha tinha o desejo de construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim a Bagdá, no Iraque, atingindo territórios ingleses, né, que afetaria a geopolítica inglesa, o revanchismo francês em relação à Alemanha, na unificação alemã, a humilhação que a Alemanha impõe à França ao coroar seu imperador em território francês, em Versalhes, a perda da Alsácia-Lorena, território rico em recursos, sobretudo carvão, importante para a época, né, na contexto aí de Segunda Revolução Industrial, e a questão do Marrocos, que há uma disputa nessa região com a Inglaterra, e a França aí alimenta essa com a Alemanha, e alimenta essa revanche, usando isso como motivo para entrar no conflito aí
ao lado da Inglaterra, sua arquirrival histórica, mas lutando contra a Alemanha nessa revanche, né? E a questão aí mais importante, uma das mais importantes aí nesse imperialismo, nessa corrida armamentista, é a questão do pan-eslavismo. A ideia da Sérvia de formar uma grande nação eslava, de etnia eslava, apoiado pelos russos aí, em pleno território austro-húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro não admitia essa formação dessa grande nação étnica, inclusive ela acaba anexando a Bósnia, gerando um conflito, a Guerra dos Balcãs, que é uma guerra que vai ser prévia à Grande Guerra, né? Visando a ideia de pan é unidade, união, a formação de uma grande nação de origem eslava. Isso vai acabar afetando os interesses do Império Austro-Húngaro, que terá seu príncipe aí assassinado em território sérvio, né, assassinado por um sérvio, o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinand, que será a gota d'água aí para esse conflito se iniciar, e nós falaremos mais dele na próxima aula. Então não esqueçam aí de dar uma curtida no vídeo, de acompanharmos nas redes sociais e fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais.